Nós vemos aqui que do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. E aí no versículo 21, ele traz os 2 pontos. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Irmãos, o nosso coração se satisfaz e se farta daquilo que nossas línguas produzem, daquilo que sai de nossas bocas. Ou vida ou morte. E eu deixo um questionamento para os irmãos. O que nossas línguas têm produzido? Palavras de vida ou palavras de morte? E eu gostaria que os irmãos atentassem bem a isso, palavras de vida e palavras de morte. E guardem isso durante o tempo que estaremos ministrando a palavra do Senhor. Porque é de suma importância nós sabermos o que tem saído de nossa boca, o que tem se fartado os nossos corações, de palavras de vida ou palavra de morte. Se nós que cremos, temos um Deus vivo dentro de nós, que se manifestou em nós, e as nossas bocas, nossas línguas têm produzido frutos de morte, é disso que o nosso coração tem se satisfeito. Mas isso não é o nosso Senhor. O nosso Senhor é vida. Então, se nossas bocas produzem frutos de vida, é disso que o nosso coração está satisfeito. Nós sabemos, irmãos, que a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em Lucas 6,45, a parte B do versículo. A boca fala do que está cheio o coração. Quando nós sentamos para conversar com alguém, se nós não conhecemos a pessoa, não temos intimidade, esse pouco tempo que nós conversamos com a pessoa, a gente não vai conhecer o coração dela. Talvez se nós perguntemos o nome, onde mora, o que faz, mas esse pouco tempo de contato com alguém não vai revelar quem ela realmente é. Mas conforme nós nos aproximamos das pessoas, conforme nós temos mais intimidade uns com os outros, as nossas bocas começam, então, a revelar o que está cheio dos nossos corações. Quando nós estamos com amigos, quando nós estamos no meio de nossa família, no meio do nosso trabalho, as nossas bocas vão revelar o que satisfaz os nossos corações. Mateus 15:18, os irmãos não precisam abrir, diz que: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Irmãos, o que sai da boca vem do coração. Existe uma expressão que diz que os olhos são a janela da alma. E eu penso que a porta da nossa alma é a boca. Porque por onde entra e por onde sai é a porta. E nós vemos que se o nosso coração está cheio de iniquidade, cheio de malícia, o que sai de nossas bocas são palavras de iniquidade, palavras de malícia, palavras que geram morte. Mas se o nosso coração está satisfeito em Cristo, o que sai de nossas bocas? Palavras de vida. Nós sabemos que o nosso Senhor, em João 14,6, diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se o nosso coração está plenamente satisfeito dEle, é isso que os nossos lábios irão produzir. Mas, irmãos, como nós podemos, à luz das Escrituras, saber o que os nossos lábios produzem? O que sai de nossas bocas? Existe um ditado que diz que uma palavra dita é como uma flecha atirada. Não tem mais volta. Então, nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado e discernimento no nosso proceder e no nosso falar. Com o que nós falamos, não há retorno. O ouvinte, depois que ele ouve o que nós falamos, aquilo pode ir para o seu coração e gerar diversos problemas. E para nós sabermos como está o nosso coração e os poderes que as palavras têm, gostaria que os irmãos abrissem dentro desse versículo, que será, desse texto, que será o tema da nossa ministração, que é Tiago, capítulo 3.
tivemos uma breve introdução, mas eu quero que os irmãos gravem bem, que o coração se farta daquilo que sai dos nossos lábios, e os nossos lábios produzem frutos de vida e frutos de morte. Tiago, capítulo 3. Irmãos, dentro desse texto, é do versículo 1 ao 12, nós separaremos alguns pontos e gostaria que os irmãos atentassem a isso. Do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos que a língua tem o poder de dirigir. Do versículo 5 ao versículo 8, vemos que a língua tem o poder de destruir. Do versículo 9 ao versículo 12, nós vemos que a língua tem o poder de deleitar. Irmãos, aqui do versículo, vamos estar lendo a partir do versículo 1 até o 12, e aí depois nós exposaremos a palavra. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Irmãos, aqui no versículo 1 nós vemos que não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Irmãos, a muito é dado, quem muito é dado, muito será cobrado. Aqueles que são colocados como mestres, como eu disse, do versículo 1 ao 4, o poder de dirigir. Aqueles que são colocados como mestres, eles têm o poder de dirigir a vida das outras pessoas. E muitas vezes, irmãos, nós, nessa realidade triste que estamos vivendo hoje, no tempo que a incredulidade tem crescido, nós vemos que as comunidades, os templos de reuniões, têm sido o local onde as pessoas têm sido levadas para o inferno, onde a palavra de Deus não tem sido pregada, onde as pessoas estão sendo dirigidas por falsos mestres. Irmãos, aqueles que o Senhor tem levantado a pregar o seu evangelho, eles estão com a corda no pescoço, pois não só a responsabilidade sobre as suas próprias vidas, mas daqueles que estão ouvindo também está em suas mãos. Então, aqueles que muito dado, muito é revelado da palavra, muito será cobrado. As pessoas às vezes anseiam por esse cargo de mestre, de pregador da palavra, mas irmãos, porque muitas vezes as pessoas querem ser vistas, querem estar comentadas, irmãos, o encargo da palavra sobre aqueles que foram chamados pelo Senhor é um encargo que gera muita dor.
Eu digo dor e alegria porque se nós que estamos na frente trazemos palavras que levam os irmãos ao inferno, heresias, palavras que não vêm do nosso Senhor, mas provêm do nosso próprio coração, que é enganoso, nós estaremos, além de nós mesmos nos condenando aqueles que estão nos ouvindo. Então, aqueles que hão de ser mestres irão receber um maior juízo. Por quê? Porque quanto mais é revelado da palavra do Senhor para eles, mais será cobrado. Irmãos, no versículo 2 nós vemos que porque todos tropeçamos em muitas coisas. E eu faço uma pergunta: quantos tropeçaram? Todos. Não há distinção entre eu, entre o Pedrinho, entre alguém aqui da comunidade. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Porque se ele não tropeça no falar, se ele controla a sua própria língua, ele controla o seu próprio corpo. Irmãos, pelo meu conhecimento aqui, eu creio que só existiu um homem que controlou a sua própria língua, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele é o cabeça do corpo, porque ele está sob o controle da situação. Ele foi o perfeito varão que refreou a língua e também todo o próprio corpo. E nós vemos no versículo 3 aqui, que se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Se nós analisarmos um navio, quem sabe o que é leme? Leme é tipo o remo que fica atrás do navio, a parte bem pequenininha, perante um navio bem grande. E o navio ele sofre com ondas, com ventos, mas o timoneiro, que é o motorista do navio, para onde ele virar o leme ali, ele vai direcionar o navio. Por mais que seja pequeno o navio, porque no leme o navio será direcionado conforme o leme. E assim também é as nossas vidas, irmãos. A nossa língua comanda o nosso corpo. E é por isso que o que sai de nossa boca é o que satisfaz os nossos corações. Um pequeno exemplo, se nós olharmos em Isaías capítulo 6, ali, onde Isaías tem a visão do Senhor, nós vemos que ali no versículo 5 ele fala: ai de mim, que tenho impuros lábios. Ai de mim, que tenho impuros lábios. E naquele momento ele viu que a realidade da vida dele era isso. Ele tinha impuros lábios, era uma pessoa impura e vivia no meio de pessoas com impuros lábios. Mas nós vemos uma figura linda do Senhor, e onde o serafim traz uma brasa e coloca onde essa brasa? Nos seus lábios. E o serafim fala: a sua iniquidade está perdoada, o seu pecado foi tirado. Irmãos, nós vemos que aquela figura da brasa, nós nos remetemos ao sangue de Cristo na cruz vertendo em nós e lavando as nossas bocas, lavando os nossos corações, lavando as nossas vidas e nos perdoando de todo pecado, de toda iniquidade. Irmãos, quão gostoso é saber que nós não somos capazes de controlar as nossas línguas, mas aquele único homem que foi capaz se deu por nós. Aquele único homem que foi capaz de controlar a sua língua, desistiu da sua vida como homem, morreu, foi humilhado, mas ele quis viver dentro de nossos corações. E por meio disso, irmãos, por ele querer viver em nossos corações, ele é capaz de controlar as nossas línguas. Nós não somos, mas ele através de nós é. Ele vivendo em nós faz com que os nossos lábios saiam palavras de vida. Irmãos, a direção e o nosso destino, a direção do nosso destino e o resultado do julgamento estão na ponta das nossas línguas. Mateus 12, não tirem o dedo daqui que nós iremos voltar. Mateus 12, versículo 36 e 37. Irmãos, e aqui nós estamos ainda sobre o poder de dirigir.
Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras, guardem bem isso, irmãos, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Irmãos, o que tem saído de nossas bocas? Palavras de vida ou palavras de morte? O nosso destino, irmãos, está sendo traçado pelo que sai de nossas bocas. Se saem palavras de vida, somos então justificados pelo sangue do Cordeiro. Se saem palavras de morte, já estamos condenados, porque não cremos que o nosso Senhor nos lavou e regenerou pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, da mesma maneira que eu disse que os falsos profetas eles dirigem as vidas das pessoas, também há casos de pais dirigindo a vida de seus filhos com palavras que geram morte na vida desse filho. Por exemplo, um pai que sempre chama o filho de inútil. Filho, você é um inútil, e xinga o filho. E isso vai criando raízes de amargura no coração desse filho. E o pai nunca abençoa o filho, nunca traz palavras de vida para esse filho. E isso pode destruir a vida do filho. Se o Senhor Jesus não tratar no coração desse filho, que ouviu sempre palavras de destruição em sua vida, ele terá uma vida condenada. Irmãos, nós temos uma passagem muito bonita, e hoje pela manhã o pastor Cláudio estava pregando sobre os brados de Jesus na cruz, e um dos brados, eu gostaria que os irmãos abrissem, e aqui nós vamos ver em Lucas, capítulo 23, Lucas 23, versículo 39, e aqui nós vemos, irmãos, como é o destino, como as nossas bocas destinam as nossas vidas. Nós temos os dois casos aqui, bem fáceis de serem vistos. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então nós vemos aqui a figura de uma pessoa totalmente incrédula, fazia sarcasmo com o próprio Deus encarnado, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Cristo? Salva-te, salva-nos nós mesmos. Sarcasmo, incredulidade total, é o que nós vemos na grande maioria hoje, no mundo que nós vivemos, as pessoas totalmente incrédulas, se comportando dessa maneira. Mas nós temos outro ponto aqui nesse mesmo texto, versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, de um lado nós temos um blasfemador incrédulo, mas do outro lado de Jesus havia um pecador arrependido. E é para esses que o nosso Senhor Jesus morreu, pecador arrependido. Irmãos, naquele momento, não importou o que ele fez durante a vida toda, as últimas palavras dele foi: lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Irmãos, isso determinou o seu futuro. Nesse momento, ele foi justificado, enquanto o outro blasfemava, só comprovou a condenação dele. Um foi justificado. E não terminando o texto ainda, nós temos no versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele não só tem palavras de vida, como Ele é a própria vida. Ele é a salvação. Então nós temos um blasfemador, um arrependido, e nós temos a salvação no meio deles. Que alegria é isso, irmãos?
saber que as nossas vidas, elas são dirigidas por nossas palavras, mas se nós estivermos em constante arrependimento, clamando ao nosso Senhor, Ele nos dará descanso, Ele nos dará salvação. Que alegria é isso, irmãos! E se nós analisarmos alguns exemplos na palavra, trazer 2 exemplos, um positivo e um negativo. O positivo na palavra, nós vemos o rei Josafá, quando o povo de Deus estava prestes a ser atacado pelos meunitas, moabitas e os amonitas. E pelo número não tinha como eles saírem vencedores dessa guerra. Josafá, na sua sabedoria que o Senhor tem colocado no seu coração, chamou o povo para oração. Com as suas palavras, ele dirigiu o povo em oração. Irmãos, e eles foram para a guerra com o louvor na frente, onde o pessoal entoava louvores e oravam ao Senhor. E o Senhor fez com que esses 3 povos guerreassem entre si e todos eles foram destruídos. O povo do Senhor não precisou sujar a mão, o Senhor batalhou por eles. Por quê? Porque o líder deles, Josafá, dirigiu o povo conforme a vontade do Senhor. Mas, irmãos, nós que temos uma história durante a humanidade, já vimos que existiram pessoas que dirigiram nações inteiras à destruição. Nós vemos um exemplo muito claro e recente, ali por volta do ano de 1939 a 1945, onde houve a Segunda Guerra Mundial, houve um líder que marcou a humanidade, de forma negativa, mas ele marcou a humanidade, Adolf Hitler. Com sua voz, ele guiou uma nação a destruir outras nações. Com as suas palavras, mais de 50 milhões de pessoas foram mortas. Então, nós vemos a diferença entre uma pessoa que tem a vida em seu coração e uma pessoa que tem a morte em seu coração, pelos frutos que saem de sua boca. Nós vemos Mao Tse. Mao Tse foi um dos líderes comunistas da China, onde os seus ideais perpetuam até hoje, com mais de 70 milhões de mortos. Nós vemos que as palavras de suas bocas não só geram morte em palavras, como as pessoas têm sendo mortas e perseguidas, principalmente os cristãos que têm sido mortos por professarem a sua fé. Eles estão sendo condenados por esses homens, mas justificados pelo Senhor. Irmãos, que maravilha deve ser morrer glorificando o nome do Senhor, falando que Ele é o Rei de nossas vidas. Nossas vidas aqui serão ceifadas pelos homens, mas o nosso Senhor nos recolherá para Ele. Diferente daqueles que negam o Senhor aqui com as suas palavras, esses já estão condenados. E voltando ao nosso texto de Tiago, irmãos, Tiago 3, nós vemos aqui o poder de dirigir, mas aqui a partir do versículo 5 nós vemos que a língua tem o poder de destruir. Irmãos, como nós vimos esses exemplos, Hitler e Mao Tse, nós vemos que assim, no versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Primeiro ponto, irmãos, como nós temos uma necessidade de nos gabarmos pelas coisas que fazemos, de nos engrandecermos pelas coisas que fazemos. Se nós ajudamos alguém e ninguém viu, nós necessitamos, a nossa língua ela tenha a vontade de anunciar: ah, eu ajudei, eu sou uma pessoa boa. A nossa língua, ela faz de tudo, se o Senhor não for o Senhor de nossas vidas, ela faz de tudo para que o Senhor não seja soberano em nossas vidas. Irmãos, a língua se farta, o coração se farta daquilo que sai de nossas línguas. Nós somos seres altruístas, egocêntricos, e o desejo de nossa língua é que isso seja aflorado,
Então é necessário, a nossa língua ela sente essa necessidade de se gabar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando o Senhor disse para nós nos humilharmos e não nos exaltarmos. E a nossa língua, ela constantemente nos exalta. É um pequeno órgão, mas ainda assim ela quer exaltar o corpo inteiro. E continuando no versículo 5, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Irmãos, nós sabemos que, principalmente na nossa região aqui, onde há o tempo de seca, que nós passamos agora, se o mato está muito seco, uma pessoa jogar uma bituca de cigarro, alguma coisa, pode pegar fogo por vários e vários dias ali, muito difícil apagar, e um fogo que pode até perder o controle. Assim são as palavras que saem de nossas bocas, irmãos. Elas têm o poder de destruir. Podemos destruir nossas amizades, podemos destruir nossa família, podemos destruir esse grupo de reunião aqui, irmãos. Podemos destruir uma nação, como foi o caso de Adolf Hitler. Podemos destruir um continente e destruirmos até o planeta todo. Através de um pequeno órgão, se um presidente dos Estados Unidos, da Rússia, que está em guerra, falar assim, eu não quero mais, apertar o botãozinho e falar para todo mundo destruir, ele vai explodir o mundo, se for da permissão do Senhor, é claro. Mas nós vemos que através da língua, o homem tem o poder de destruir. E nós vemos com o que a língua é comparada nesse texto. A língua é fogo. Ele não diz que é como fogo. Não. A língua é fogo. Ou seja, ela arde, ela queima. A nossa língua é terrível, irmãos. E ela está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Se nossas línguas não estiverem sob o controle do nosso Senhor Jesus, irmãos, o nosso corpo será inteiramente condenado, inteiramente contaminado. Benjamin Franklin disse que a mais terrível fera tem a sua toca atrás dos dentes. A mais terrível fera tem a sua toca atrás dos dentes. O ser humano consegue dominar qualquer tipo de animal, mas não é capaz de dominar a sua própria língua. Continuando o versículo, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E aqui, como havia dito que o ser humano domou todas as espécies, no versículo 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Irmãos, nós sabemos que veneno mortífero é um veneno que causa morte. E das nossas línguas sai esse veneno mortífero. Além de queimar, ainda tem o veneno mortífero. É assim que as nossas línguas são comparadas, irmão. Comparadas não. Dizem que ela é chama e ela é veneno mortífero. Irmão, se nós não nos atentarmos à palavra do Senhor, aos detalhes da palavra do Senhor, nós estaremos nos condenando pela própria língua. Por nossas próprias bocas, nós seremos condenados, irmãos. Então, coloco mais uma vez o questionamento. O que tem saído de nossas bocas hoje, irmãos? Palavras de vida ou palavras de morte? Salmos 36, do 1 ao 3. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Irmãos, a palavra diz que o ímpio, ele não se preocupa com a iniquidade. Ele não se preocupa com o que sai de sua boca. E da sua boca só sai o quê? Malícia e dolo. É só maldade que sai. E eu digo que a maldade, ela sai até disfarçada de bondade. Porque às vezes as pessoas falam coisas boas, mas a intenção dos seus corações não são boas. E eu vou citar um exemplo que nós no Brasil temos muito, que nós vamos passar por isso daqui a uns meses, que é a eleição.
políticos falam coisas tão bonitas, mas as intenções dos seus corações são tão distantes daquela realidade que eles estão falando. E nós vemos que da boca do ímpio só sai o quê? Dolo e malícia. Eles não estão preocupados com o que vai acontecer com o povo, se vai morrer de fome, se vão morrer por falta de saneamento. Eles não estão preocupados. Eles estão preocupados com os próprios desejos do seu coração. E é por isso que o coração deles se fartam com a maldade que sai de suas bocas. Outro texto, irmãos, Provérbios 6, e aqui nós vemos, irmãos, dentro já da nossa realidade como cristãos, Provérbios 6, a partir do versículo 16, e nós vemos que são 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª Ele abomina. Dessas 7 coisas, 3 estão diretamente ligadas com a língua. Versículo 16: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que tramam projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Então, dentro das 6 coisas que aborrece o Senhor, nós vemos que 2 são com a língua: proferir mentiras e testemunha falsa também, que profere mentiras. Mas olha a última, irmãos, é aquela coisa que o Senhor, que a sua alma abomina: o que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, se uma palavra, uma ideia mal falada entre os irmãos, pode haver separação, pode haver destruição no meio do povo do Senhor. Se nós não nos atentarmos ao que sai de nossas bocas, irmãos, podemos, como uma palavra que sai como uma flecha que nunca mais volta, podemos criar divisões que nunca mais consigam voltar. E semear contenda entre os irmãos, é uma coisa muito fácil de acontecer, se nós não estivermos atentos, porque nós somos humanos e constantemente nós somos decepcionados porque nós botamos às vezes as nossas confianças uns nos outros, e os humanos erram, todos tropeçam, como diz no versículo de Tiago, e nós nos sentimos ofendidos e às vezes nós usamos as nossas bocas para criar essa separação, semear essa contenda entre os irmãos. Irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor para que o Senhor tire qualquer coisa relacionada disso de nossas línguas, de nossos corações, para que Ele manifeste a sua vida em nós, porque o que vem de nosso coração é separação, mas o que vem de nosso Senhor Jesus é união, é a unidade do corpo de Cristo. Que o nosso Senhor Jesus esteja no controle de nossas vidas, para que essa unidade seja real em nós. Irmãos, como nós vemos que os falsos profetas, eles dirigem as pessoas à destruição, os líderes dirigem as pessoas à destruição, nós também vemos que há uma maneira de destruir o próximo, como esses líderes fazem, conforme diz a palavra, aqui em Provérbios mesmo, capítulo 11, e o ímpio, para ele não há problema em destruir o próximo. E a palavra de Deus diz no versículo 9 do capítulo 11, parte A só: o ímpio com a boca destrói o próximo. O ímpio com a boca destrói o próximo. Nós vemos esses exemplos que eu citei aqui. Quantas pessoas foram destruídas? Quantas pessoas ainda são destruídas pelo que o ímpio fala? Irmãos, as nossas palavras precisam gerar vidas. As nossas palavras precisam salvar uns aos outros e não destruir. Mas, irmãos, não só destruir os outros, as nossas palavras, elas destroem a nós mesmos. Como a língua, ela condena todo o corpo, a língua condena não só os outros, como a nós mesmos. Em Provérbios aqui, capítulo 10, versículo 8. Se atentem, irmãos, que o Espírito repete várias vezes a mesma coisa.
A parte B só do versículo 8. Mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. No versículo 10, aqui do capítulo 10 também. No versículo 10, o insensato de lábios vem a arruinar-se. A mesma coisa. E no versículo 14 diz, a parte B só, irmãos, mas a boca do nécio é uma ruína eminente. Nós vemos que o ímpio, as palavras de sua boca são ruínas, são destruição, irmãos. Por isso que nós precisamos colocar os nossos corações diante do Senhor, para que nós não tenhamos isso em nossas línguas, palavras que arruinam, palavras que sejam destruição iminente, mas sim palavras que geram vida. Aqui no capítulo 18 de Provérbios ainda, e como ali em Provérbios capítulo 6, que Deus abomina a contenda entre os irmãos, aqui no versículo 6 de Provérbios capítulo 18, os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. Irmãos, aquele que não creu, insensato, a sua boca ela quer entrar em contenda, em discussão. A boca do insensato é sua própria destruição. A parte A só do versículo. Mais uma vez a palavra trazendo que a boca do insensato é a própria destruição. Então, se as nossas bocas têm saído palavras que geram morte, nós estaremos destruindo a nós mesmos. Assim diz a palavra, irmãos. E repetidas vezes, que o que sai de nossa boca arruina as nossas vidas se nós sermos insensatos, se nós sermos incrédulos. Como aquele exemplo da cruz ali, onde os dois ladrões estavam crucificados com Cristo. Um totalmente insensato arruinou a sua vida. Se nós analisarmos, os dois arruinaram as suas vidas até aquele momento, porque os dois eram ladrões e foram condenados. Mas no último momento ele foi lá e blasfemou contra o Senhor e arruinou a sua vida eterna. Ele se condenou, ele se destruiu naquele momento. Mas o outro, por sua vez, nós vemos que na sua boca não saiu palavra de destruição, mas palavras de arrependimento. E ele não foi destruído, ele foi salvo, como uma própria promessa do Senhor Jesus para ele. Irmãos, agora nós iremos entrar no último aspecto das nossas línguas. E a partir do versículo 9 de Tiago 3. Irmãos, aqui nós precisamos clamar ao Senhor para que as nossas línguas sejam deste modelo. Versículo 9 diz: com ela bendizemos ao Senhor, Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Irmãos, se nós analisarmos esse contexto aqui, que ele faz uma comparação, pode de uma fonte sair água doce e água amarga? Pode uma figueira produzir azeitonas, uma videira figos? O que ele quer dizer com isso, irmãos? Que pode da nossa boca sair palavras de vida e palavras de morte? Pode de nossa boca sair bênção e maldição, irmãos? Nossas bocas têm que ser usadas pelo Espírito para abençoar os nossos irmãos, abençoar as nossas famílias, abençoar aqueles que estão perto de nós, abençoar aqueles que irão ouvir as nossas vozes. Nós precisamos ser bênção, luz no meio desse povo, no meio dessas trevas que está o nosso mundo. As nossas bocas, os sons que saem delas, as palavras que saem delas, devem perpetuar, porque não é de nós, mas do nosso Senhor que é eterno, e a sua palavra é eterna. Irmãos, como pode sair bênção e maldição da boca de um filho de Deus, de uma pessoa que creu no Evangelho? O Senhor abomina as contendas, mas muitas vezes nós amaldiçoamos os irmãos. Irmãos, como eu disse no começo, por conta da ventania, às vezes a pessoa amaldiçoa, puxa, que dia ruim, amaldiçoa o seu próprio dia, amaldiçoa o seu trabalho, o seu chefe, o seu patrão.
amaldiçoa o seu carro, a sua casa. Irmãos, como pode as nossas bocas procederem de tal forma? Por que nós não agradecemos ao Senhor e bendizemos ao Senhor por isso? Como o rei Josafá, diante de tal situação, onde para ele a destruição do seu povo era iminente, diante de três povos muito mais numerosos e fortes que ele usou a boca para bendizer ao Senhor, para orar e clamar ao Senhor. Por isso que as nossas bocas, irmãos, precisam ser lugares de deleite e não de destruição. Irmãos, as nossas bocas precisam ser fontes de água doce, que encorajam uns aos outros, que intercedem uns pelos outros, que pacificam uns aos outros, que aconselham sempre tendo palavras de conforto uns para com os outros. Precisam ser agradáveis, palavras que geram vida. Irmãos, o nosso falar, o proceder do nosso falar deve ser dessa maneira. Salmos 37, versículo 30 e 31. Irmãos, olhem a diferença da boca do justo e do insensato, do ímpio. A boca do justo profere a sabedoria. Irmãos, quando a palavra remete à sabedoria, está remetendo ao próprio Cristo. E Cristo é dito em João que ele é o quê? A vida. Então, proferem a sabedoria, proferem a vida. E a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. Irmãos, a boca fala do que está cheio o coração. Na boca do justo, em seu coração ele guarda a lei do Senhor. Ele tem a lei do seu Deus no seu coração, e as suas palavras, da sua boca sairão palavras de sabedoria, palavras que geram vida. É assim que as nossas bocas precisam ser, irmãos, palavras que geram vida. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos diante de situações, os irmãos próximos a nós também, onde eles precisam de palavras acolhedoras, precisam de palavras consoladoras, precisam de palavras que encorajem eles, e de nossa boca não tem saído isso, irmãos. Nós precisamos pedir a essa sabedoria ao Senhor Jesus Cristo, para que as palavras de nossas bocas não venham piorar a situação, não venham machucar os irmãos, porque às vezes nós viemos com boas intenções, usar até a palavra para falar com os irmãos, cheios de boas intenções. Mas, irmãos, se essas palavras não forem encorajar os irmãos, se não forem interceder, pacificar os irmãos, não podem ser ditas, irmãos. Provérbios, capítulo 12, versículo 18, a parte B. Provérbios 12, 18. Só a parte B, irmãos. A língua dos sábios é medicina. Irmãos, quando os nossos irmãos estão enfermos, não só por enfermidades da carne, mas às vezes enfermidades espirituais, a nossa língua tem de servir como um remédio para eles. Das nossas bocas tem que sair palavras que curam eles, palavras que geram vida neles. E essas palavras, irmãos, a própria medicina, a cura, aquele que destruiu a enfermidade do homem, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, as palavras de nossas bocas, tudo que nós falarmos, devem se resumir a uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a vida, Ele é a medicina, Ele é a sabedoria, Ele é o bom conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz. Irmãos, Ele é a salvação. Quantas coisas o Senhor Jesus é relatado na palavra. Quão grande é o nosso Senhor Jesus. Toda a palavra aponta para o nosso Senhor Jesus. Enquanto nós abrimos nossas bocas,
é Ele que deve ser proclamado, é Ele que deve ser anunciado. Quem Ele é, o que Ele fez, é porque dEle, para Ele e por meio dEle são todas as coisas, irmãos. Se não for pelo nosso Senhor Jesus, as nossas bocas, as nossas línguas não gerarão vidas. Através da vida do nosso Senhor Jesus, daqueles que creram na morte e ressurreição e a inclusão com o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. A partir desse momento, quando você creu nisso, o Senhor Jesus passa a habitar dentro de você. E existe um caminhar nas nossas vidas, onde o Senhor vai nos aperfeiçoando e vai usando as nossas bocas para proferirem palavras de vida. Irmãos, no versículo 15 de Provérbios, capítulo 15, versículo 4, a parte A diz que a língua serena é a árvore da vida. Irmãos, a palavra fala que a árvore da vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. A língua serena é a árvore da vida. Irmãos, não tem nada mais claro do que isso. Uma língua que é usada pelo Senhor Jesus Cristo. Assim deve ser as nossas línguas. Assim deve ser o nosso falar, irmãos. As nossas palavras, elas precisam ser como as do nosso Senhor, irmãos. Nós vemos que o Senhor deu salvação para aquele homem que estava ali. E as nossas palavras devem ser iguais às dele. Como são as palavras do nosso Senhor, irmãos? São palavras puras, como diz em Salmos 12:6. As palavras do nosso Senhor são puras. E nós vemos que Isaías, ali no versículo 5 do capítulo 6 de Isaías, diz que: ai de mim que sou homem de impuros lábios. Quando ele é tratado pela brasa, seus lábios não são mais impuros, mas sim puros. É assim na nossa vida, irmãos. Quando nós nascemos, no meio do nosso viver, nós temos lábios impuros. Mas o Senhor, quando Ele trata conosco, Ele coloca em nós os mesmos lábios que há nele, lábios puros. E como devem ser, irmãos, as nossas palavras? Como devem ser as palavras que saem de nossa boca? Gostaria que os irmãos abrissem em Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre, irmãos, sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, por isso que eu digo, às vezes a gente tem a boa intenção de trazer a palavra e nós só ofendemos uns aos outros. Por isso que as nossas palavras precisam ser sempre agradáveis, temperada com sal, para sabermos como proceder, como responder a cada um. É sempre, irmãos, sempre. Então não tem uma brecha. Sempre nós precisamos ter palavras agradáveis. Em Efésios 4, 29, irmãos, lemos bastante a palavra porque é o que vem do Senhor. Efésios 4, 29, do proceder do nosso falar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, não sai de nossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação. Palavra agradável. Como o nosso Senhor Jesus. O que saiu da boca de nosso Senhor Jesus durante a sua vida aqui na terra? Irmãos, as suas palavras curavam. Ele curou vários enfermos. As suas palavras libertavam. E acima de tudo, irmãos, as palavras do nosso Senhor Jesus salvam. Até hoje, elas salvam. Porque as palavras do nosso Senhor Jesus, elas são eternas. E elas são palavras de vida. E é por isso que essas palavras do nosso Senhor Jesus, elas nos salvam.
Irmãos, muitas vezes nós cremos, nós já temos o coração transformado pelo Senhor, mas muitas vezes ainda sai de nossa boca palavras que não edificam, palavras que não transmitem graça àqueles que nos ouvem. Como ali diz em Tiago, não pode de uma fonte jorrar água doce ou água salgada. Se nós analisarmos uma fonte, no contexto histórico ali, eles viviam no meio do deserto, então uma fonte era para saciar a sede daqueles que iam ali. As nossas palavras, elas precisam saciar a sede daqueles que estão vazios do Evangelho. Precisam saciar a sede daqueles que não conhecem o nosso Senhor. Eles estão sedentos. As nossas palavras, as nossas bocas, elas precisam ser como fontes de águas vivas, onde as pessoas sedentas, os pecadores, venham e usufruam dessas palavras, onde eles conheçam a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde os seus corações estão mortos, passam a ter vida. As nossas palavras, elas precisam ser como a árvore da vida que diz ali em Provérbios, onde as pessoas com galhos secos, que não estão ligados à árvore, elas morrem. Mas se as pessoas estiverem perto de uma árvore frutífera, elas são sustentadas. Onde produz bom fruto, elas são sustentadas. Um irmão falou ontem até sobre uma árvore, que eles iam cortar a árvore e ele falou bem assim, corta, nunca deu fruto, uma árvore muito antiga que dá muita sombra, nunca deu fruto. E a árvore começou a dar fruto, depois que falou que ia cortar ela. E fruto bem doce e bom. Assim precisa ser nossas línguas, irmãos, nossas bocas, como árvores frutíferas, como fontes de água viva, onde as pessoas sejam plenamente satisfeitas com o falar regenerador do nosso Senhor Jesus Cristo, que habita em nossos corações. E para finalizar, irmãos, um texto muito conhecido, que para que nossas bocas sejam dessa maneira, irmãos, é necessário uma coisa. Romanos 6,6. Para que nossas bocas cheguem ao ponto de serem fontes de água viva, sejam árvores frutíferas, sejam medicina para aqueles que precisam, sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereceis cada um dos membros do seu corpo, a língua, irmãos, ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a quem, irmãos? Para quem nós devemos oferecer as nossas línguas? Oferecei-vos a Deus como instrumentos de justiça. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Irmãos, que a nossa língua seja usada para o Senhor como instrumento de justiça, para a honra e glória do seu santo nome, para que a sua igreja seja plenamente edificada e o Senhor amadurecido em nossos corações. Amém, irmãos? Vamos ter mais um momento de oração. Pai de amor, te agradecemos por essa palavra que tem edificado os nossos corações, Pai. Pai, utilize a nossa língua conforme a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Sabemos que há de ser pago um preço por nós perante isto, Pai, mas coloque em nós esse anseio, Pai, em nossos corações esse anseio, que das nossas bocas, Pai, saiam palavras de vida, que o nosso coração seja plenamente satisfeito em Ti, Pai, que é a vida, Pai. Oh, Pai, use as nossas línguas como instrumento da Sua justiça, conforme o Teu querer e o Teu efetivar, Pai. Assim clamamos, em nome de Jesus. Amém.